E nesse mesmo tempo, eu me lembro de você já recrutando um pessoal, acho que para ensaiar uma peça. Não, foi mais ou menos isso? Conta um pouco mais pra gente da época do grupo de teatro. A época do grupo de teatro foi uma época lindíssima. Eu chamava, eu olhava na rua assim, eu falava, aquela ali serve para ser uma atriz, aquele ali serve para ser um ator. E eu fui pegando crianças, pedindo ajuda nas escolas para me enviar algum aluno que fosse de bom comportamento, que fosse crianças mais obedientes, que pudessem ouvir. Então aí eu atuava como roteirista, diretora e atriz do teatro, que eu não abria a mão dessa bagunça aqui em cima do palco. Eu sempre falava que eu fazia bagunça, eu era a mais bagunceira de todas. Por mais tímida que eu seja, eu sempre fui bem bagunceira. E aí os atores colaboravam muito comigo. Foram crianças que durante 4 anos eu tive filhos dentro da minha casa. Eles foram filhos para mim, foram tudo na minha vida. A minha casa era pura alegria, pura alegria. E aí eu passei a escrever mais e mais peças teatrais, mas de acordo com os atores que eu tinha, com a capacidade de cada um. Eu sabia, esse papel pode ser para o Tadeu, esse é para o Marcelinho, esse é para a Isabela, esse é para a Fernanda. E assim foi. Eu fui escrevendo as peças de acordo com os atores que eu tinha no grupo. Nessa época, durante esse período que você estava com esse grupo, você lembra assim, mais ou menos até quantas pessoas, qual foi o máximo de atores? Que eu lembro que era um grupo grande que estava lá na sua casa. Era um grupo grande, era um grupo... a quantidade de grupos de atores... Quantos atores ao mesmo tempo teve? Não, eu já cheguei até, na época, acho que 12 ou 13 atores no grupo. O máximo que teve. Porque a gente viu um movimento tão grande na sua casa, a gente imaginava que era mais de 20 pessoas ali. E era muito engraçado que tinha peças que a gente começava a ensaiar, era tudo no quintal da casa. E a gente começava aqueles ensaios no chão. E eu falava para eles, o meu quintal era muito grande ali na Rua Larga, e eu dizia para eles, fala para mim com aquela árvore que está lá no final, aquela árvore é uma pessoa. Aí o pé de couve que estava mais perto, agora você vai falar com essas pessoas aqui, que são os pés de couve. E assim fomos ensaiando, até que um dia nós chegamos num teatro de verdade, conservatória. E, rapaz, que aperto que eu passei aquele dia. Nós passamos aperto. É mesmo? Foi. Foi muito, porque o cara lá do Volney Porto perguntou para mim... Como que você quer a iluminação? De qualquer jeito. Como que você vai fazer isso? Ele passou a direcionar o meu teatro e foi muito aplaudido. Foi muito aplaudida a apresentação eu falo das minhas crianças, lá em conservatória. Eu levei daqui 200 cocadas para a gente vender na rua em conservatória para ajudar a pagar o ônibus que a gente foi. Devia ser uma luta grande, né? A coisa foi tão linda, Fábio. Foi tão linda a apresentação de todos aquele dia, dentro de um teatro de verdade, que eu trouxe as cocadas de volta e devolvi para o meu irmão, porque eu não tive coragem de colocar aqueles jovens para vender cocada em rua, nem eu sair vendendo. Eu achei que era humilhação demais. Mas é uma luta digna, se a gente for parar para observar. Eu achei que eu ia quebrar todo o encanto daquilo tudo que a gente fez aquele dia. Eu entendo a sua ótica. Mas esse grupo durou quanto tempo? 4 anos. Foram 4 anos? 4 anos. Com esses 12 jovens? Não, aí no final ficamos 6. Entendi. Ficamos 6 jovens. Entendi. E aí era até interessante, eu sempre falo que é muito legal, porque eu tinha um ator que era muito novinho, o Marcelo Simões. E esse ator, cada peça que ele fazia, se ele fosse um fazendeiro, ele falava, já sei, Maria, eu vou ser fazendeiro na minha vida, eu não quero ser outra coisa. E tinha dia de ensaio, que ele estava fugido lá para a fazenda, de tanta saudade que ele sentia da fazenda. Até que chegou numa peça chamada SOS Doutor. E ele fez o personagem que era um dentista. E quando ele fez esse dentista, ele falou para mim assim, 3 dias depois ele chegou na minha casa e falou, Maria, eu já sei, eu não quero ser, agora já achei o que eu quero fazer, estou indo embora para Juiz de Fora, vou terminar meus estudos lá e vou fazer cursinho, eu vou fazer odonto, eu vou cursar odonto e vou ser dentista. E hoje eu tenho muito orgulho, muita alegria
Sabe, eu falo que eles são meus filhos. De alguma forma você ajudou ele a encontrar o caminho dele. Porque ele é dentista. Ele foi pulando. Cada personagem que ele fazia uma coisa. Eu vou ser isso. Eu falei, menino, você vai ser pedreiro, você vai ser. Tudo ele queria ser, uma coisa assim. Bacana, né? Sabe? E você disse que foram 4 anos, mas você lembra, você tem assim, na memória, quantas peças teatrais vocês chegaram a fazer? Foram 10 peças teatrais, mas eu confesso a você que as mais marcantes foram. A primeira, que foi A Solução é o Casamento, que na verdade não era o casamento, a solução nenhuma, e que aqui, dentro desse salão paroquial, a gente conseguiu colocar aqui dentro, aqui tem 240 cadeiras. Então, nós conseguimos 280 quilos de alimentos não perecíveis, teve muita gente em pé assistindo. Eu escrevi a peça em novembro, e no final de novembro mesmo já estava todo mundo aqui no palco. E aí foram... Ou seja, menos de um mês para ensaiar. Menos de um mês. Gente. Aí em janeiro eu já estava com outra peça, que era no interior das Minas Gerais. E depois de tudo. E a última foi SOS Doutor. Agora as outras eu me esqueci qual que era. Tinha uma que era... Ai, meu, tá tudo escrito lá em casa, mas a memória agora nessa pandemia ficou um pouco acabada. Eu me lembro de uma... Não sei assim o nome, mas o que me marcou, o Tadeu, que era um dos atores, ele tinha um personagem muito engraçado. O pessoal ria. Joanita. Eu não personagem lembro a peça. Que ele fazia, que ele se vestia de mulher? Eu acho que era. Aquela peça era... Meu Deus do céu. Quem não tem cão, caça com gato. Acho que é essa aí mesmo. Eu lembro que o personagem dele matava o povo de rir. Aquilo era... E até assim, é uma pergunta que eu não coloquei aqui, mas que me veio à memória agora, que me veio na mente. Você chegou a trazer algum especialista, alguém com formação para treinar eles na época? Não. Nós éramos cúmplices. Eu direcionava... Era amador mesmo? Era amador mesmo. Eu trouxe aqui, numa época, eu escrevi uma carta para uma atriz que trabalhou na Globo, e eu escrevi, ela morava em Valécia, eu escrevi uma carta para ela, pedindo para ela vir assistir uma apresentação nossa, para ela falar se a gente estava certo ou errado. E ela veio. Bacana. Mas aí foi feita uma apresentação no Jardim de Rio Preto, ela tinha uma companhia de teatro, então onde ela trouxe acho que mais de 90 pessoas, até ri muito aquele dia, e a nossa apresentação foi antes da dela. Entendi. E a gente não ganhou lanche, não ganhou nada, eles ganharam ônibus, lanche, ganhou tudo. Então a gente tinha um Socialípio ali na praça. Então eu mandava as crianças os jovens encaixarem alguma coisa, fazer propaganda do Socialí para ele dar carne para a gente comer depois da apresentação. Tinha isso então? Tinha. Que bacana. Tinha.